Eu sou a professora Cláudia Borges Costa, professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Atualmente sigo como professora de instituição de educação superior da rede privada de Goiânia. Ministro disciplinas no curso de pedagogia, dentre elas Fundamentos de Educação de Jovens e Adultos. Campo dos meus estudos, pesquisas, sistematizações, escritos, mas também um espaço de defesa pelo direito à educação. Cada palavra dita, cada palavra escrita, cada pedaço dessa história é uma provocação. Por isso, registro que faço parte do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, que se une aos demais fóruns estaduais espalhados pelo Brasil afora. De uma forma breve, eu vou compartilhar com vocês aqui um panorama geral das pesquisas nessa modalidade da educação básica à educação de jovens e adultos. Que se a gente pegar que a partir dos últimos anos da década de 1990 até os dias atuais, a gente percebe um crescimento nas pesquisas. Mas, se a gente comparar com outras etapas da educação básica e com o nível da educação superior, nós vamos perceber o quanto que ainda essa modalidade carece de pesquisas. Se a gente for pegar o quantitativo de pesquisas da educação superior, nós vamos perceber que é mais de 200 mil pesquisas, isso lá no banco da CAPES. Se a gente for pegar uma outra etapa da educação básica, como por exemplo a educação infantil, nós vamos perceber que é em torno de 194 mil pesquisas. Então, comparadas com as quase 4 mil pesquisas da educação de jovens e adultos, a gente reafirma a necessidade de mais pesquisas nessa modalidade da educação de jovens, nessa modalidade da educação básica. Qual a palavra que, quando dita, quando lida, quando escrita, será capaz de reinventar o mundo? Eu preciso dizer inicialmente que a EJA, como campo político de formação e investigação, ela necessita comprometer-se com a educação das camadas populares e com a superação das diferentes formas de preconceitos, exclusão e discriminação existente em nossa sociedade. E elas se fazem presente tanto nos processos educativos, quanto para além desses espaços de escolarização também. Nesse cenário, as universidades e os centros de pesquisa e de formação, eles tornam-se espaços férteis para desenvolver pesquisas, reflexões teóricas e praxis. Nesse sentido, eu vou trazer o acúmulo de pesquisas concentradas na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação, a ANPED, voltadas para a educação de jovens e adultos. Por isso que a proposta é a gente dividir, então, essa conversa em 3 momentos. O primeiro, que está relacionado à ANPED, eu quero trazer 2 tempos, a década de 80 e depois a década de 90, até os nossos dias. Depois, no segundo momento, eu quero trazer o Centro Memória Viva, constituído em 2010,
terceiro momento, eu quero trazer reflexões para a gente pensar o que ainda podemos pensar sobre pesquisas para a modalidade. O que virá, né? O que virá ainda, o que é possível ainda pensar como pesquisa para a modalidade. Então, passando logo para o primeiro momento, pensando lá na década de 1990, em meio ao processo de redemocratização, houve um crescimento e uma evidência de pesquisas sobre EJA. Inicialmente, as investigações elas versaram acerca da alfabetização de adultos. É sabido que existe uma ausência de políticas públicas, existe uma desobrigação do Estado para com a educação de adultos, e aí aquela insistência na improvisação, no aligeiramento, no voluntariado, para dar respostas para o analfabetismo. Essas pesquisas e indagações, estudos, eles acabaram ficando nos GTs de movimentos sociais, educação popular, alfabetização, leitura e escrita, Estado e políticas públicas, sem que houvesse um espaço mais apropriado, com interlocução mais contínua, de pesquisadores no campo da educação de adultos. Com o aumento que houve dos programas de pós-graduação, a partir mais para o fim da década de 80, já entrando na década de 90, estimulados muito também por políticas da própria CAPES, acabou culminando então em um maior número de orientações, de pesquisas, abordando a temática de EJA, impulsionando ainda então a necessidade de uma criação de um espaço próprio, específico para o campo da educação de jovens adultos na ANPED. E a partir de 1997, então, se cria o GT 18, o GT da educação de jovens e adultos. No primeiro momento, nos primeiros 10 anos, nós vamos perceber aí algumas temáticas mais evidenciadas, currículo e práticas pedagógicas da EJA, EJA como política pública, alfabetização, formação de professores, escolarização, mundo do trabalho e sujeitos da EJA. Houve um tempo, a partir de 2006, com outros programas do governo federal, sobretudo um programa onde tinha integração de educação de jovens e adultos e educação profissional, onde nós vamos perceber um acréscimo grande de pesquisas trazendo essa discussão do mundo do trabalho e da educação profissional. Meu Deus, apesar de tudo, essa gente ainda brinca nas periferias, nos quintais e terreiros, cutucando a esperança. Passando para o nosso segundo momento, o Centro Memória Viva, documentação e referência em EJA, Educação Popular e Movimentos Sociais, que foi criado em 2010, tinha como objetivo constituir um banco de dados digital sobre memória, documentação e história vivenciadas nos sistemas oficiais de ensino, secretarias estaduais e municipais de educação. Movimentos de educação popular, movimentos sociais vinculados à EJA. Esses centros de memória viva, eles foram criados
como uma rede em todos os estados, né? Eu vou falar aqui especificamente do Centro Memória Viva de Goiás, né? Porque foi a experiência que nós vivenciamos aqui em Goiás, né? Esse, ainda hoje, aqui em Goiás, ele resiste, né? E alguns estados ainda tem uma resistência desse Centro Memória Viva, né? Mas em vários não deu continuidade às pesquisas e à proposta do próprio Centro Memória Viva, né? Aqui em Goiás, nós podemos dizer que teve durante alguns anos a composição da Universidade Federal de Goiás, da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. O trabalho envolveu sempre a pesquisa, tratamento, disponibilização de documento ao público, que constituía a história da EJA e dos movimentos sociais do Estado, né? Nós vamos ver que o período de 2010 até 2012, a pesquisa ela foi financiada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade, né? A SECAD na época, hoje que depois passou a ser SECADI, hoje não existe mais, né, no atual contexto. Depois, a pesquisa obteve o financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa em Goiás, da FAPEG. Na atualidade, ela segue sem financiamento, mas continua sob a coordenação da UFG, com a contribuição do Fórum Goiano de EJA, né? A gente tem 2 subprojetos, né, no Centro Memória Viva, né? Um que é da EJA no estado de Goiás e o outro que é EJA na Secretaria Municipal de Goiânia, né? É uma perspectiva de estudo, de pesquisas, compondo um acervo, né, que ainda tem muito a ser tratado e cadastrado, e mais que muito, que contribuiu para diversas pesquisas, escritas de diversos artigos, né? E que muito ainda tem de material para ser pesquisado, estudado e que poderão compor tantas outras pesquisas, né? E trazendo memória, história da EJA no estado, tanto na rede estadual como na rede municipal. E a gente hoje está contando muito mais com grupos de voluntários, né? E daí a dificuldade, né, da gente estar tendo um trabalho mais ágil, né, nesse tratamento dos documentos e de digitalização dos documentos, né? Mas é um espaço de pesquisa, de memória, que está sendo trabalhado e muito já tem no banco de dados, né? Eu faço um convite aqui para vocês acessarem o portal dos fóruns de educação de jovens e adultos, né? E vocês irem na bandeirinha de Goiás, né? E vocês vão ter acesso ao espaço do Centro Memória Viva, né? E que conta essa história que eu estou trazendo aqui agora, e também os vários artigos e pesquisas advindas desse material aí que está presente no Centro Memória Viva. Palavra tem mais valor quando é entremeada de silêncios. O nosso terceiro
e o último momento da conversa, o que ainda podemos pensar sobre pesquisas para a modalidade, o que virá, né? Penso que primeiro é necessário um levantamento crítico dos últimos 10 anos das produções e pesquisas. Acho que uma atualização do estado da arte para mapear os interesses, o avanço do conhecimento, reconhecer o arcabouço teórico que está sendo constituído no campo da EJA e apontar possíveis diálogos epistemológicos que possam apontar as contradições, o tensionamento nas abordagens até aqui estudadas e constituídas. Talvez estejamos necessitando de uma rede de pesquisas que possam articular ações com núcleos de estudos, a exemplo de muitas existentes em outros países, que ponham em contato e articulem temáticas, pesquisadores, grupos de estudos. Importante ainda a gente pensar em algumas temáticas carentes de pesquisa para a modalidade, como por exemplo idosos, currículo e a diversidade que compõe a EJA, como pensar também em pesquisas que podem responder à questão da necessária aproximação da EJA aos movimentos sociais, já que o público da EJA é essencialmente trabalhador. Como pensar nessa aproximação da EJA com os movimentos sociais, com os sindicatos? Como que as pesquisas podem contribuir ao refletir sobre essa aproximação, sobre essa relação? Em que pode contribuir essa relação também para a construção do conhecimento do público discente da EJA? De que modo as pesquisas elas poderão dar visibilidade a uma realidade de 74 milhões de trabalhadores de 15 anos ou mais que estão fora da escola, diante de um número de atendimento de matriculado nas redes municipais e estaduais desse país que chega a apenas 3.200.000 matrículas. Então, eu quero terminar reafirmando a reflexão que comecei. Pesquisar EJA exige um compromisso com a educação das camadas populares e com a superação das diferentes formas de preconceitos, exclusão e discriminação existente em nossa sociedade. Palavra se faz com uma vogal só, a primeira letra do alfabeto e mais 4 consoantes. Há muitas palavras, a de Deus, a da honra, a do rei que não volta atrás e a que se dá para firmar um compromisso ou promessa. Aí já é um movimento nacional, o maior e o mais necessário do Brasil. Mostra o que sempre fomos, mas também o que podemos ser e fazer. Vem pra EJA EPT.